o BTC pode cair mais. E se ele cair mais, né, já se comprova que junho possivelmente não vai ser um mês positivo. Nós podemos ter em julho um mês de pullback dessa queda. Então, por mais que tenha quedas agora no curto prazo, em algum momento essa queda vai se segurar, porque nós vamos ter altas, né, algumas disparadas de altas em alguns dias, que vão ser praticamente uma correção dessa queda, né? A maior ameaça do Ethereum é ele bater aqui o suporte de $3.100, né? 3.050, que é o stop, que é onde tem o liquidation price de muita gente alavancada em alta. Eu acredito que essas pessoas têm um grande risco de serem liquidadas, maiores foram de 20%. Então nós tivemos uma correção de 20% aqui e outra correção de 20% aqui, tá? Após esse período de descrença do mercado, onde as altcoins podem derreter 90% ainda, tá? Sim, as altcoins podem. Não compre isso daqui enquanto o BTC não tiver ameaçando romper o topo anterior. Nós temos agora BTC formando topo duplo no semanal, tá? O que indica mais queda, certo? Uma correção mais profunda. Então o Bitcoin ele tá com dois topos, né? Um topo duplo no semanal, perdendo com uma barra perdendo a mínima anterior. Então essa barra perdeu a mínima anterior, fez o primeiro topo. Essa daqui promoveu a segunda correção, né, do BTC no semanal, indicando ameaça de topo duplo. Toda vez que a gente tem ameaça de topo duplo, o mercado ele pode corrigir mais, tá? E o principal suporte do Bitcoin ainda está aqui embaixo, né? Então ali nos $60.000, aí 61, $62.000, é um suporte muito importante para o Bitcoin, para que ele se mantenha, né, numa situação de acumulação para depois ele subir mais. Então, por exemplo, ele só vai validar um topo duplo, se ele perder esta mínima aqui e o mercado reter, tá? O que eu acredito que a gente está vivendo? A gente está vivendo a fase da descrença, a fase em que o mercado ele tem o potencial de cair mais para fazer as pessoas desistirem do mercado, tá? Que todos os ciclos do mercado, nós temos durante um bull market, né? Aquela fase que é pré-bull market, que é a fase da descrença. Então, se tu pega aqui ciclo do mercado, né? A gente pega aqui ciclo do mercado. Ciclo do mercado. Como é que funciona o ciclo do mercado? Aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos essa aqui, ó. Psicologia de Wall Street, que essa aqui é excelente. Ó, tá? Ciclo do mercado. Quando nós temos o ciclo do mercado, nós temos a fase de disbelief aqui, ó. Essa é a fase que nós estamos, ó. Que as pessoas começam a falar, porra, mas que bosta de rally de alta é esse? Que porcaria de bull market é esse que eu entro e o mercado já começa a cair? Pois é, essa é a fase que nós estamos, na minha opinião. No presente momento, tá? É a parte do mercado em que a gente está ganhando tempo. Então, lembrar sempre que o melhor ativo, a melhor criptomoeda para se ter em acumulação ao longo do tempo, aquela compra de três dias semanal, é o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin, toda correção dele é oportunidade de compra, porque a gente sabe que quanto mais expansão monetária tiver, mais ele vai se valorizar ao longo do tempo. Só que eles têm ondas, né? Períodos em que ele está mais propício para ser comprado, outros períodos ele está menos propício para ser comprado, ou mais arriscado, digamos assim. Então o Bitcoin ele está fazendo uma queda e as altcoins, na minha opinião, podem derreter 90% ainda, tá? Por quê? Do topo, né? Por quê? Porque muitas altcoins vão ser simplesmente desistidas pelo mercado. O mercado, numa fase de descrença, ela pode desistir de algumas altcoins. São todas as altcoins que vão entrar nessa fase? Não. No caso aí do BTC, Render, eu vou mostrar para vocês graficamente falando o porquê que elas estão em regiões assim bem interessantes a gente avaliar por oportunidades de compra, tá? Mas, por enquanto, o BTC pode cair mais. E se ele cair mais, né, já se comprova que junho possivelmente não vai ser um mês positivo. Nós podemos ter em julho um mês de pullback dessa queda. Então, por mais que tenha quedas agora no curto prazo, em algum momento essa queda vai se segurar, porque nós vamos ter altas, né, algumas disparadas de altas em alguns dias, que vão ser praticamente uma correção dessa queda, né? Geralmente são altas aí que podem acontecer em julho, porque junho foi mês vermelho. Quando junho é mês vermelho, geralmente julho tende a ser um mês positivo. Por quê?
Porque junho e julho, historicamente, são meses que são antagônicos, né? São meses em que, porra, se junho geralmente é queda, julho é alta. Se junho é alta, julho tende a ser a correção do movimento de alta de junho. Não me expliquem por quê, mas é assim que funciona, tá? O mercado de criptomoedas, ele geralmente tem esse histórico aí, tá bom? Então nós temos o Ethereum, né? Ethereum a 3.500, tá? A maior ameaça do Ethereum é ele bater aqui o suporte de $3.100, né? 3.050, que é o stop, que é onde tem o liquidation price de muita gente alavancada em alta. Eu acredito que essas pessoas têm um grande risco de serem liquidadas, tá? Eu acredito que o mercado ele pode ter uma queda forte, que é um famoso long squeeze, tá? Ou seja, o mercado cai para remover o excesso de pessoas alavancadas em alta. Eu já mostrei para vocês no CoinGlass, dá para a gente ver que a maior parte das contas da Binance está apostando em alta, tá? Então tem muito mais sardinha apostando em alta do que apostando em queda, e isso, na minha opinião, tem o risco, né, do mercado simplesmente liquidar. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui funding rate aqui. Ele tá com o site meio zoado porque eu tô com o site menorzinho aqui. Mas a gente tem, eu queria até ver o liquidation heatmap aqui. A gente tem busca de liquidez, né? Ainda para acontecer abaixo. Mas olha só que interessante que está acontecendo agora no curto prazo. Já está começando a ter uma grande quantidade de pessoas entrando em short, né? Só que o mais importante, cara, qual é a quantidade de contas que estão apostando em venda, né? Ela é menor do que a quantidade que estão apostando em alta. Nós temos muito mais contas apostando em alta, e geralmente o mercado liquida primeiro a sardinha antes de vir buscar essa galera aqui, ó, tá? Então, os apostadores de baixa, eles têm mais dinheiro. Os apostadores de baixa têm mais capital, certo? Porque a quantidade de dólares colocadas no mercado em short é muito maior do que em long, certo? Chega a 6,7 bi de dólares acima, né? E isso vai ser o drive de alta de quando o Bitcoin se aproximar de 69.500. Então, qual é a melhor fase para se expor em mais altcoins e comprar novas altcoins ou altcoins que corrigiram bastante e que tem o potencial de voltar a subir? Qual é a melhor fase, pessoal? A melhor fase é a fase em que o BTC se aproximar dos 69.500 dólares, tá bom? Então, quando o Bitcoin se aproximar de 69.500 dólares novamente, vai ser a melhor fase para comprar as altcoins. Por quê? Porque aí você tem quase que uma garantia do mercado de que ele vai romper o topo e a gente vai entrar numa fase de bull run, que é a corrida dos touros que a gente está comentando aí já há semanas, que é a fase onde muita gente ganha muito dinheiro muito rápido, né? E aí tem aquela galera que entra justamente nesse mês e acha que é um gênio do mercado porque o cara comprou justamente aqui, o mercado disparou, só que no primeiro bear market o cara se fode muito, né? Então a gente ainda tem a bull run ainda para acontecer nesse ciclo de alta. Ainda não aconteceu essa bull run. Nós tivemos uma pequena bull run no ano passado, até abril deste ano, que foi essa bull run aqui, essa corrida rápida aqui que teve de alta das altcoins, onde a gente via várias altcoins se valorizando. E tem um detalhe, né, pessoal? Nós estamos 2 anos com o BTC subindo, tá? Sem parar, sem grandes correções. As correções maiores foram de 20%. Então nós tivemos uma correção de 20% aqui e outra correção de 20% aqui, tá? Após esse período de descrença do mercado, onde as altcoins podem derreter 90% ainda, tá? Sim, as altcoins podem derreter 90% ainda. Vocês vão ver o BTC vindo estourar bull run e aí há várias altcoins que estavam descrentes começando a disparar. E aí tá aparecendo e surgindo várias altcoins novas que estão sendo lançadas agora, recentemente, há 1, 2, 3 semanas atrás, né? Que podem disparar de preço. Por quê? Porque o market cap delas está caindo muito. E aí, as únicas pessoas que se fodem muito são as pessoas que são principalmente iniciantes no mercado e que dão muito valor para o que está acontecendo no curto prazo e esquece a fase que nós estamos. Pessoal, nós estamos na fase da descrença durante o bull market. O Bitcoin, ele tende a disparar ainda neste ciclo, ameaçando, matematicamente falando, nesse modelo de preço, a atingir 450 mil dólares por unidade até 2026. Então, ele pode atingir
nos próximos 2 anos? $500 mil por unidade o Bitcoin, principalmente depois da impressão de dólares. Então essa é uma fase que a gente tem que procurar o quê? Oportunidades de compra. Mas eu vou sair comprando aleatoriamente qualquer coisa a qualquer momento? Não. Eu vou ficar com uma sensação de que eu devo começar a aportar quando as pessoas existirem no mercado. Se você pegar todos os chats aí, né, no YouTube, aqui mesmo, as pessoas estão falando assim: buy the dip, compra a queda, buy the dip. Tá todo mundo assim, né? Tá todas as sardinhas do mercado falando assim: ah, é só comprar a queda. Ah, tá caindo mais, eu vou comprar a queda. Ah, tá caindo mais, eu vou comprar a queda. Se o cara estiver falando em Bitcoin, beleza, é isso mesmo. Você tem que aproveitar a queda do Bitcoin para comprar Bitcoin. Bitcoin. As altcoins, você segura. Ah, mas eu acredito que esse projeto é revolucionário. Primeira coisa, vamos parar com essa putaria de se apaixonar por projeto. Quem gosta de projeto é arquiteto, caralho. Tá? Ah, mas eu sou da área de tecnologia, eu gosto desse projeto, eu estudei os fundamentos. Que se exploda os fundamentos, tá bom? Tanto as meme coins quanto as que têm fundamentos tecnológicos, elas podem ter potencial de alta. Não se apegue a isso. Não se apegue a isso. Se apegue ao seguinte: durante a fase de descrença, as altcoins podem derreter 90%. O que eu quero dizer? Tu pega uma Nier da vida aqui, tá? Ela corrigiu daqui desse topo $9 até agora 40%. Ela vai corrigir mais muito que isso? Não sabemos, tá? Mas ela pode corrigir daqui mais, por exemplo, 30%, talvez mais 60%, 50%, tranquilamente. Ela pode cair mais, tá? Agora, tem um detalhe. Existem altcoins que sobem quando o Bitcoin sobe. A NIR é uma delas, tá? Então, por exemplo, se eu estou acompanhando o BTC e o BTC fizer fundo, e eu olhar a NIR e a NIR fizer fundo, a NIR é uma boa para comprar, tá? Agora, não é todas as altcoins que vão fazer isso. Tem várias altcoins que vão derreter muito ainda, tá? Que a recém começaram a derreter. É o caso da Mantra, tá? A Mantra vai derreter mais do que vocês estão enxergando aqui. Ela não vai derreter só isso daqui. Ela não vai derreter só isso daqui, ó. Só os 40% que ela derreteu. Ela vai derreter mais. Ela vai derreter até 65% ou mais, tá? Então o que acontece? Adianta eu sair comprando isso daqui, adianta eu sair comprando essas médias aqui, adianta eu sair comprando uma faca que está caindo no semanal, adianta eu comprar um pivô de baixa no gráfico diário, né? O que é um pivô de baixa no gráfico diário? É continuação de baixa, tá? Continuação de baixa. Então adianta eu pivotar e sair comprando coisas que vão derreter? Não, não adianta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma lista de tokens. Literalmente, eu tenho que fazer uma lista de tokens que eu vou acompanhar. Então, por exemplo, a NIR, cara. A NIR, se ela confirmar, olha só, ela está tentando subir, tá? Está tentando fazer fundo no semanal. Tá? Tá fazendo sombra aqui. O que me custa esperar ela ter mais uma semana e que ela supere a máxima e feche a máxima anterior? Por que eu tenho que comprar ela agora, sem eu arriscar ela fazer um fundo no semanal? Não tem motivo de eu comprar ela, a menos que eu queira comprar ela porque eu acredito que ela vai valer mais até que vamos fechar os olhos, a gente pulir daqui a 6 meses e 6 meses ela vai estar lá em cima. Beleza. Aí se você quiser ir nessa crença, compra. Como analista gráfico, eu preciso esperar ela fazer uma reversão no gráfico para eu me sentir seguro de que isso aqui é um fundo. Principalmente se o BTC fez um topo duplo no semanal. Porque se o Bitcoin cair de 60 mil, porque hoje ninguém espera, hoje todo mundo que está falando, compra a queda, compra a queda. Ninguém está esperando o Bitcoin perder os 60 mil dólares. Mas e se o Bitcoin perder os 60 mil dólares? O que vai acontecer com as altcoins? Né? Pô, o que está acontecendo agora é BTC está corrigindo 5%, as altcoins estão derretendo 50%. Então isso é com certeza uma fase de descrença do mercado, tá desproporcional. Uma coisa é o Bitcoin subir 10% em uma semana e as altcoins subirem 50%, e quando o Bitcoin corrige 5%, elas corrigem 10, 15, 20%, mas elas estão corrigindo 50% enquanto o Bitcoin está corrigindo 5%. O que é isso? Isso é descrença, tá? É muita gente
trocando altcoins por BTC ou bitcoins por dólar, tá certo? Então, não é buy the dip assim, não é tão bonito falar o buy the dip, né? Ah, compra a queda, calma, tá? Ó, beleza, nós temos desconto na NIR, só que a NIR é um token, né? Uma altcoin que talvez valha a pena, só que eu tenho que esperar a reversão no semanal. Não adianta eu entrar nela agora sem essa reversão no semanal acontecer, tá? Senão eu vou estar sendo ejaculador precoce, tá? Se eu comprar isso daqui, um buy the dip aqui, ela pode simplesmente fazer um outro dip aqui e eu perder mais 50%. Então eu tenho que ter toda a calma do mundo. Sendo bem sincero, qual o melhor momento de comprar as altcoins? É quando o BTC fizer isso daqui, ele fizer isso daqui. Se tiver com a barra aqui em 69.500, ali eu começo a comprar os dips das altcoins. Por mais caro que eu vou ter que comprar elas, um pouco mais caro do que a galera que acertou o fundo lá, o fundo da mosca, tá? Não é hora de comprar fundo de altcoins. Essa é a minha opinião. Agora é a hora de comprar Bitcoin. Somente, eu quero comprar, eu tô com dinheiro na mão, quero comprar alguma coisa. Cara, compra BTC primeiro. Não é altcoin season ainda, tá? A gente vai ter talvez a altcoin season? Espero que sim. Mas várias altcoins novas que surgiram durante essa descrença são as que eu estou de olho em entrar. Por quê? Porque elas estão na descrença, elas nasceram no meio da descrença. Uma dessas aí é a IO.net, tá? A IO.net, ela tá caindo. Ela foi lançada recentemente, ela tá caindo, tá? Esse é um token que eu olho para o tamanho do mercado dela e eu vejo um senso de subvalorização dela, tá? Então ela é da Solana aí, da rede do ecossistema da Solana. Ela tem 353 milhões de market cap. Eu vou falar para vocês. Eu acredito que a IO.net pode chegar a 3 bi? Sim, no contexto correto, sim. Então, já vou comprar agora só baseado em market cap? Pode ser. Mas eu não compraria por quê? Não compraria mais por quê? Porque ela está em tendência de baixa no diário. Então deixa ela derreter. Deixa ela derreter junto com o BTC, a descrença, né? Deixa tomar conta. Só que no momento em que ela começar a formar um fundo semanal, coisa que não dá para ver ainda, porque ela tem só 2 semanas de vida. Ela está na segunda semana de vida dela, está muito recente. Só lá quando ela começar a trazer pullback e o BTC ameaçar romper 69.500, aí eu vou avaliar comprar ela no fundo. Porque senão eu posso ficar segurando ela por meses e ela não subir, e não subir aquela caralhada e eu perder dinheiro, não é perder dinheiro, mas se eu tenho R$ 1.000 para investir, eu vou deixar R$ 1.000 em um token que está em tendência de baixa caindo no diário, sem o BTC ter expectativa de alta ainda, ou eu vou esperar esse dinheiro e entrar quando o Bitcoin tiver expectativa de alta e aí sim eu vou arriscar nas altcoins. O jogo das altcoins ele é muito rápido. Então o que acontece? Lembre-se que altcoins são festa de verão. Você fica posicionado, às vezes, uma semana nelas, às vezes, um mês nelas, às vezes, no máximo, 3 meses. É uma festa de verão. E depois você volta para casa. Você não vai ficar na festa de verão de 2022 e ficar durante a festa de verão até 2023, 2024 e deixa o mundo pegando fogo enquanto isso. Você não vai ficar dentro da balada que a balada vai acabar várias vezes e vai ficar lá, você preso dentro da balada durante 2, 3, 4 anos. Certo? Então é assim, fez festa com a altcoin, sai fora. Volta para BTC. Fez festa com as altcoins, volta para BTC. Foco sempre é aumentar Satoshi, sempre aumenta Satoshi. Então o que acontece? Na fase que nós estamos de descrença, evite comprar risco demasiado. Então, ou seja, eu estou falando justamente o oposto do que as pessoas estão falando por aí.
Ah, buy the dip, compra o fundo. Não é assim. Você não assume riscos demasiados se o Bitcoin está com um topo duplo semanal, tá? Por quê? Porque é uma fase de derretimento do mercado. É uma fase de queda. E essa fase de queda ela é muito violenta para as altcoins. Muito violenta. E muitas altcoins que estavam subindo até ontem, elas vão derreter mais, tá? O caso da DOG, por exemplo. A DOG, ela vai cair mais, tá? Então ela já perdeu aqui o valor, ó. Ela fez o topo aqui, tá? Ela fez esse topo aqui, ó. Esse aqui. E ela fez um topo duplo aqui, tá? O topo duplo dela tá aqui, ó. Tá? Então o que acontece? O preço vai cair em ondas, tá? Vai ter dias de alta, mas até acontecer a reversão, como é que a gente enxerga uma reversão? Vai rastreando todo o fundo dela aqui, ó. Tá? Então ela fez um fundo aqui, agora ela tá vindo fazer um fundo mais baixo, tá? Quando ela fizer um fundo aqui de novo, ela vai fazer um pullback. Quando ela fizer o pullback, observe para ver se ela ou vai fazer um bear trap, que é um sinal de reversão, tá? Um bear trap que é isso daqui. Isso aqui é um bear trap, tá? Ou seja, ele supera o topo anterior, faz um fundo mais baixo do que o fundo anterior, chamado bear trap. Bear trap, tá? Aí você se posiciona mais aqui, com o Bitcoin ameaçando romper o topo histórico anterior. Não compre isso daqui enquanto o BTC não tiver ameaçando romper o topo anterior, tá? Por quê? Porque você vai estar comprando um risco de ficar dentro de uma lateralidade infinita dentro do token. Eu estou pegando a DOG como exemplo, mas a gente pode pegar outras aí como exemplo, tá? Então, a gente sempre tem que respeitar um topo duplo no semanal, da mesma forma como a gente também tem que respeitar um fundo semanal, tá? Principalmente se for fundo duplo. Então, por exemplo, eu tenho que esperar para ver até onde ela vai cair. Ela pode cair mais, tá? Então, ela caiu agora do topo 45%. Tá segurando bem. Tokens como meme coins geralmente corrigem 90%. Não sei se vai ser o caso da DOG, tá? Porque a DOG tá bem mais forte do que outras meme coins. 92%, tá? Então, por exemplo, a Dogecoin no passado, ela teve sempre correções muito agressivas, tá? As meme coins, elas têm correções muito agressivas. Ó, 50% a Doge corrigiu. Então, não é só a Dog que cai, tá? Logicamente que não, tá? Deixa eu ver, por que não tá em escala logarítmica nessa porra? Aqui, ó, vai. Então, o que acontece? Ó, nós temos aqui a Dogecoin, ela já teve derretimentos na sua história, né, de 70% antes de rompimentos de alta bem violentos, né? Então, assim, nessa fase agora que a gente está, é uma fase muito interessante. Por quê? Porque as pessoas estão duvidando da capacidade dessas altcoins cair 90%. Mas eu digo para vocês, pode cair, pode acontecer e provavelmente vai acontecer, tá? Se o BTC buscar os 60 mil dólares, essas altcoins podem derreter junto com o BTC mais ainda. Aí vocês estão vendo que o Bitcoin corrigindo 5%, as altcoins estão derretendo 5 vezes mais. Então, por exemplo, a Dogecoin, enquanto o Bitcoin está derretendo 1% em relação a ontem, a Dogecoin tá derretendo 5% em relação a ontem. 5 vezes mais do que o BTC, tá? Então é aquela história. As altcoins, elas têm um risco muito maior, né? Elas têm uma simetria muito mais elevada. Então elas te dão um retorno muito maior, mais rápido que o BTC, mas elas também descarregam violentamente muito mais rápido do que o Bitcoin. E só o Bitcoin é a tartaruga, cara. É a disputa da lebre contra a tartaruga. A fábula da lebre contra a tartaruga. A tartaruga dá pequenos passos em direção à vitória. A lebre, confiante excessivamente em ganhar a corrida porque ela é rápida,
ela acaba descansando por muito tempo. Então as altcoins, elas descansam muito. E a tartaruga não, a tartaruga vai pequenos passos. E eu vou dizer, a tartaruga sempre vence a lebre. A tartaruga sempre vence a lebre. Por isso que eu sempre falo, reitero e falo, pessoal, Bitcoin na carteira, fica segurando ao longo do tempo, você vai perceber que a tua carteira tartaruga geralmente vai ser mais recompensadora do que lebre, principalmente se você é iniciante. Para você conseguir ganhar dinheiro com o mercado cripto, a melhor forma é você entender isso. É eu usar lebres por um curto espaço de tempo para dar mais força para a tartaruga. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, você usa altcoins em momentos muito específicos para você tentar ganhar o máximo de satoshis possível, o máximo de Bitcoin possível. Para você dar força para sua tartaruga. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lebres, você vai alimentar as lebres por um certo período de tempo. As lebres vão ficar gordinhas em 1 semana ou 3 meses. Você mata a lebre, moe essa carne da lebre e dá de comida para a tartaruga. E a tua tartaruga vai comer proteína. A tartaruga comendo mais proteína, ela vai ficar com as patinhas mais fortes. A tartaruga com as patinhas mais fortes, você vai ter uma puta tartaruga para vencer essa corrida. Tá? Então, é assim que a gente tem que ver as altcoins. As altcoins são festa de verão. Ah, mas Augusto, eu estou muito preocupado com essa carteira porque você está vendendo risco, você vendeu a Billion Dollar Cat no topo, não sei o quê. Exatamente, porque eu sou profissional nessa bosta. Eu não fico comprando risco quando não é bom para comprar risco. Eu fico alimentando minha carteira de Bitcoin. Sempre vai ser assim. Pode me chamar de pump and dump, pode me chamar o que vocês quiserem. Eu sou trader. Eu compro, tiro o meu risco, primeira coisa. Tento pegar o maior lucro possível. Fez topo lá, vou arrancar no maior lucro possível. Consigo 100%? Não. Não. Mas eu consigo acertar 80% desse movimento de alta forte. Tá? E aí depois me recolho a tartaruga, vejo com a tartaruga que eu vou fazer. Agora o que eu vou fazer essa semana? Comprando Bitcoin. Comprei ontem mais Bitcoin. Comprei mais Bitcoin. O que eu vou fazer com esses Bitcoins? Vou guardar eles. Quando eu achar que o mercado está ótimo para as altcoins, eu vou lá e foco nas altcoins. Quando o BTC, quando, Augusto? Quando o BTC estiver prestes a atingir $69.500, eu sei que ele vai romper o topo, eu sei que vai ser o momento de eu focar nas altcoins de novo, temporariamente, onde algumas altcoins vão entregar uma alta muito mais violenta que o BTC por 3, 4, 5, 6 meses, como aconteceu com a Pendle, Render, Near, STX e assim por diante.